Olá, aluno do segundo ano. Nesse vídeo aqui a gente vai abordar a meta 5. Então, o primeiro tema que a gente vai trabalhar é o efeito estufa, as consequências do efeito estufa. Então, antes de a gente trabalhar com as consequências do efeito estufa, vamos entender o que é o efeito estufa. Então, ele é um processo em que ocorre quando uma parte da radiação solar ela é refletida na superfície terrestre, que é absorvida por gases presentes na atmosfera. Então, é um fenômeno natural, onde a Terra tem uma capacidade de absorver a energia que o Sol vai liberar sobre ela, ok? Esse fenômeno, por si só, ele é benéfico. Porém, se ele tem um agravamento nesse efeito estufa, ele pode causar algumas consequências. E o principal efeito desse agravamento vai ser o aquecimento global. Então, nesse tema aqui, a gente vai trabalhar com as consequências. Então, quais são as principais consequências causadas pelo agravamento do efeito estufa, que é causada pela ação do homem? Então, aquecimento global. Então, vai ter algumas alterações climáticas, onde a gente vai ter a elevação da temperatura e ela vai provocar algumas consequências. Vamos ter alteração do ecossistema e alteração do nível do mar. Então, por conta do derretimento das geleiras, a gente vai ter alguns eventos de desastres urbanos que podem ocorrer na Terra. Então, o efeito estufa, ele é por si só um fenômeno natural, benéfico, porém, se ele tiver um agravamento, ele pode causar algumas consequências. E essas consequências, elas podem estar ligadas com o nosso tema de estudo, que é a água, ok? Partindo para reações químicas, a gente vai retomar como que ocorre uma reação química. Então, olhem lá na imagem que eu coloquei na parte superior do slide. Quando eu misturar dois compostos, eu vou estar gerando um produto. Então, quando eu tiver uma reação química, eu vou acabar no meu primeiro membro misturando reagentes. Esses reagentes eles vão se unir e vão gerar novos produtos. Então, sempre gravem isso com vocês, sempre. Todo mundo que estiver ali antes da flecha vai ser os nossos reagentes e depois da flecha vai ser os nossos produtos. Então, eu coloquei ali uma reação para vocês, uma reação bem famosa, que é a reação de neutralização. Quando eu tiver um ácido reagindo com uma base, ele vai gerar um sal e uma água. E isso é um exemplo de uma reação química. Então, eu tenho ali o ácido clorídrico, ele vai reagir com hidróxido de sódio. Ele vai gerar o sal, cloreto de sódio, mais a molécula da água. Então, isso aqui é um exemplo de uma reação química. Todo mundo que está ali antes da flecha são os reagentes e depois da flecha são os produtos. Essas reações químicas, elas podem ser classificadas. Então, elas podem ser classificadas em 4 modos: adição, decomposição, simples troca e dupla troca. Então, adição. Quando nos meus reagentes eu tiver 2 ou mais reagentes, ele vai estar gerando apenas um único produto, ok? Decomposição, eu vou ter apenas um reagente e lá no produto esse reagente ele vai virar em 2 ou mais produtos. Na reação de simples troca e dupla troca, tem que retomar o conceito de substância simples e substância composta. Então, na reação de simples troca, eu vou ter uma substância simples reagindo com uma substância composta. Eles vão trocar de lugares e vai gerar um novo composto, uma nova substância composta e uma nova substância simples. E na reação de dupla troca, todos os reagentes são compostos e vão formar novos produtos compostos. Então, eu coloquei ali para vocês ao lado de cada classificação um exemplo. Então, ali eu tenho um exemplo da reação de adição, logo abaixo de decomposição, simples troca e dupla troca. Então, isso aqui é a classificação das reações químicas, ok? Partindo agora para o método de separação de misturas e densidades. Por que eu coloquei os dois juntos? Porque eles estão diretamente ligados, uma coisa depende da outra. Então, primeiro vamos retomar quais são as principais técnicas de separação de misturas. Então, o que é uma mistura? Eu vou ter vários componentes misturados, podendo formar uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Se eu quiser separar esses componentes que formam essa mistura, eu vou ter que usar algumas técnicas que possam separar cada componente. Então, se vocês olharem ali nas técnicas, eu posso ter misturas do tipo sólido-sólido, sólido-líquido e líquido-líquido.
para cada tipo de substância, eu vou ter que fornecer recursos onde seja capaz de separar essas misturas. Então, quando for escolher uma técnica de separação de misturas, eu vou ter que analisar qual é o meu estado físico da matéria, se ela está no estado sólido ou no estado líquido. Então, ali eu tenho alguns exemplos, são os principais métodos de separação de misturas, existem outros, porém aqui eu coloquei os mais conhecidos, que é a catação, peneiração, flotação, separação magnética, centrifugação, decantação, evaporação, cromatografia e tem outras técnicas também que poderiam estar aqui, mas aqui eu coloquei as mais importantes. Por que eu coloquei aqui a separação de misturas e densidade? Então, a densidade vai ser a relação existente entre a massa e o volume de um material. Dependendo dessa densidade, eu posso analisar qual é o tipo de técnica de separação de misturas que eu posso estar utilizando. Então, percebam ali naquele frasco colorido que ele vai ter 6 componentes, né? Eles foram artificialmente coloridos. Então, por que eles estão todos separados? Porque eles têm densidades diferentes. Então, eu coloquei ali naquela tabelinha para vocês 3 substâncias químicas diferentes com densidades diferentes. Então, percebam ali que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, ok? Então, essa informação da densidade, ela pode ser um fator determinante na hora de eu escolher uma técnica de separação da mistura. Então, percebam ali naquela figura que eu coloquei no lado direito, que é o funil de decantação. Então, esse funil eu vou colocar o líquido que eu quero separar e o líquido que for mais denso vai ficar na parte de baixo. O líquido que for menos denso vai ficar na parte de cima. Então, ali na imagem eu tenho água e óleo. Água e óleo não se misturam, porém eu quero separar esses dois compostos. Colocando ali naquele funil, o líquido mais denso vai ficar na parte de baixo, que seria a água, e o líquido menos denso vai ficar na parte de cima, que é o óleo. Então, vai ter uma torneirinha, eu ligo essa torneirinha, a água vai ser o produto a ser retirado por primeiro, eu fecho a torneirinha e o líquido que vai ficar lá dentro era o líquido menos denso, que no caso seria o óleo. Então, a densidade, ele é um conceito muito importante na hora de eu estar escolhendo a minha técnica de separação de mistura, que essas técnicas são muito utilizadas na estação de tratamento de água, né? A gente já viu isso lá na Meta 4. Então, aqui a gente trabalhou alguns conceitos importantes para trabalhar na Meta 5. Ao longo da semana vocês terão algumas atividades para resolver. Qualquer tipo de dúvida em relação ao conteúdo, podem me procurar lá no Mural de Iônica, ok? Então, até mais!